Que tristeza, né, torcedor do Atlético? Todo mundo acreditando que, de repente, o Atlético pudesse aproveitar o bom momento, a classificação na Copa do Brasil contra o São Paulo, mas tudo não passou de ilusão. E nós vamos começar ouvindo as explicações do técnico Odair Hellmann, de um 2-0 para um 4-2 e blá, blá, blá na coletiva. E isso tem acontecido. Quando a gente toma o gol, perde um pouco da confiança, perde um pouco do controle do jogo e aí qualquer bola que vai no sistema defensivo, e o sistema defensivo não é um zagueiro, não é o lateral, não é o goleiro, o Viveiros participa do sistema defensivo e tem que participar. Então, quando se faz gols, é uma equipe, né? E quando se leva gols, é uma equipe também. Então a gente comete um erro de um cruzamento para a área, dá a oportunidade do pênalti. Não ficamos com a bola, que é uma dificuldade que você tem a mais quando você não fica com a bola, e você dá para o adversário toda essa pressão. E o que está acontecendo com a gente é que a gente não está conseguindo fazer nas ações de defender, defender melhor. E isso tem comprometido o que a equipe tem produzido de gols, o que a equipe tem produzido ofensivamente. E eu, como treinador, já busquei movimentos de troca, movimentos de estrutura, movimentos de troca de jogadores, e a gente continua levando muito gols. Pois é. Sabe, eu estava conversando aqui com o pessoal, porque o Odair Hellmann, ele merece algo diferente no programa de hoje, né? Que o programa fique, por exemplo, com o retrato do Odair Hellmann. Olha aí, ó. Obrigado, produção. O retrato do Odair Hellmann, eu vou dizer o porquê. O Odair Hellmann não é o único culpado ou o grande culpado. Esse é o elenco que entregaram para ele. Mas os jogadores também não são culpados. Eles não bateram na porta do Atlético pedindo emprego. Eles não chegaram no Atlético implorando para jogar no Atlético. Certo? Só que aí o Odair, que a gente tanto cobrou que mudasse a estrutura do time, a estrutura tática, que mudasse o 11 titular, independente das circunstâncias de como o Atlético se classificou contra o São Paulo, e todo mundo sabe que foi circunstancial a classificação, não adianta taparmos os olhos para a realidade. O Odair ontem não repetiu a mesma formação. Gente do céu, torcedor do Atlético tá ficando doente com o que está acontecendo esse ano, né? Vamos ouvir o Odair de novo, mais uma vez, falando do mental e do emocional do elenco. O que nesse momento desequilibra todo o potencial ofensivo que você está produzindo no jogo por situações de ações defensivas que a gente não está conseguindo defender. E eu trago para jogos que a gente tem todo o controle da partida. Por exemplo, dentro de casa, tem todo o controle da partida, que o adversário não tem o volume que o Criciúma teve no jogo de hoje e também acaba tomando gol. Então, também tem a parte mental, também tem a parte psicológica para você, nesses momentos, né, buscar o equilíbrio, e a gente não está conseguindo. O que cabe é tentar buscar, como eu tenho feito, encontrar soluções para que a gente não tome tantos gols como está tomando. Terrível, terrível a situação do Atlético, outro papelão, ganhando por 2-0 e consegue tomar uma virada 4-2, da forma como tomou. Olha, sinceramente, não tem mais como o torcedor acreditar nesse time. Remontada? O Atlético iniciou uma desmontada dentro da competição. Isso é uma vergonha, cara. E a forma como tomou os gols, inclusive. E detalhe, hein? O Atlético, quando abriu 2-0, não jogava bem. Não fazia um bom jogo. Abriu 2-0, construiu uma vantagem, teve a oportunidade de fazer o terceiro gol. Não fez. Mas não vinha fazendo um bom jogo. E não teve a capacidade, a competência de sustentar o 2-0, pelo menos o 2-0, até o final do primeiro tempo. Ou seja, a casa começou a cair ainda no primeiro tempo, na reta final. É um time morto com farinha mentalmente.
morto com farinha emocionalmente. E aí vem o Giuliano, e nós vamos ouvir agora o Giuliano falando em união, usando o mesmo discurso de coletivas anteriores. O jogo de hoje foi atípico dos demais, porque hoje nós não tivemos o controle como nós tivemos em outras ocasiões. O Criciúma tinha o seu modelo de jogo, nós conseguimos fazer os 2 gols no primeiro tempo, no momento que nós não estávamos merecendo os gols, mas aconteceram naquele momento. Depois nós sofremos um pouquinho, porque o Criciúma não mudou o estilo de jogo, continuou lançando bola na área com cruzamento. Era um jogo de duelo, nós perdemos alguns duelos perto da nossa área e aquilo resultou em gol. Então é um jogo de detalhe, isso aconteceu. E é a gente encontrar a solução dentro do grupo que nós temos, com a orientação do treinador, para a gente ajustar e a gente se fortalecer como equipe, porque o momento ele não é fácil e nós precisamos estar unidos para a gente reverter esse resultado de hoje e dar uma resposta positiva já no jogo dentro de casa. E resposta positiva o quê? União. Fala em união. Com um elenco como esse aí, união do quê? União dos fracos? União dos incompetentes? União de tiriças? Tá cheio de pé de rato nesse time aí, cara. Pelo amor de Deus. Quem tem que dar a solução é a diretoria, que não contrata, que não coloca à disposição do treinador jogadores mais qualificados. E quando contrata, por exemplo, traz um jogador como o Aguirre, que tecnicamente mostrou ser um bom jogador, mas que tem um problema crônico, gente, um problema crônico na sola do pé. Ele já não estava jogando lá na Colômbia, ele não vinha conseguindo jogar lá no Atlético Nacional. Ele já chegou aqui, ele já foi apresentado com esse problema crônico na sola do pé. O Atlético sabia disso e ainda assim foi e contratou o Aguirre. Um time que precisa de zagueiros, precisa de volantes e que se preocupou em reforçar o seu ataque, que ainda é um dos melhores da Série B. E hoje tem uma defesa que é a pior da Série B. Uma defesa horrorosa. Essa foi a preocupação da diretoria.